Atos, capítulo 20, irei ler do versículo 1 ao versículo 6. Atos, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 6. Assim diz a palavra do Senhor. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acamparam-no até a Ásia. Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a Tua Santa Palavra, suplicamos, ó Deus, que o Evangelho seja pregado com fidelidade, que sejamos fortalecidos pelo Senhor, que a Tua igreja seja fortalecida e que a Tua Palavra, Senhor, de hoje, crie raízes em nosso coração e no nosso meio como igreja, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como igrejas são fortalecidas? Quando nós nos referimos à igreja, estamos nos referindo ao povo de Deus. Não é a estrutura, não é a um prédio, mas estamos aqui pensando no povo de Deus. Como é que o povo de Deus é fortalecido? Como é que você é fortalecido? Você que é membro da igreja, que é parte do corpo de Cristo, que se chama igreja, como você é fortalecido? Como é que nós somos fortalecidos? O texto que nós acabamos de ler fala sobre igrejas que foram fortalecidas, discípulos que foram fortalecidos. Note que no verso 2, Lucas registra dizendo: havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos. E esse discipulado, essa nutrição, essa força que o apóstolo Paulo estava aqui derramando sobre a vida dos discípulos, não é uma nutrição discipulada, uma força individual, pessoal, mas ele se refere às igrejas, porque ele diz que ele estava atravessando aquelas terras, aquela região onde igrejas foram plantadas em sua segunda viagem missionária. É importante nós atentarmos que Paulo aqui está em sua 3ª viagem missionária. Ele está em Éfeso. Tinha acontecido um transtorno em Éfeso diante do avanço da pregação do Evangelho, que muitos ali estavam perdendo lucro e causaram grande confusão, mas o Senhor interviu, prevalecendo então o propósito do Senhor sobre a vida da igreja. Passado o tumulto, cessado o tumulto, então Paulo mandou chamar os discípulos, no verso 1, e tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Por quê? Porque o propósito de Paulo era ir para Jerusalém, conforme está descrito em Atos, capítulo 19, versículo 21. Olha aí, Atos 19, versículo 21. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-vos ver também Roma. Então, o planejamento de Paulo em Atos 19, versículo 1, de ir a Jerusalém e então passar pela Macedônia e Acaia, é agora descrito pelo evangelista Lucas, na passagem que lemos em Atos 20,
é descrito como um plano agora que está sendo concretizado. Atos 19, 21 foi planejado. Atos 20, a partir do versículo 1, Paulo está então caminhando neste plano que foi direcionado pelo Espírito Santo. E diz então que nessa parte de sua terceira viagem missionária, o evangelista Lucas, aqui narrando acerca da passagem em que Paulo está retornando para Jerusalém, passeando pela Macedônia. Então, Lucas registra como Paulo está fortalecendo as igrejas. Eu vou pedir, por gentileza, puder aumentar um pouco o ar, por causa da minha garganta, senão eu vou perder a minha voz, né? E se puder aumentar um pouco a temperatura, para não ficar muito frio, né? Eu acho que está vindo mais desse. Está vindo mais desse, que isso aqui já está em cima, né? A temperatura. Eu agradeço os irmãos, tá? Se os irmãos estiverem com calor, eu acho que ali no meio, né? Os irmãos aqui estiverem com muito calor mesmo, aqui no meio pega mais o ar. Amém, irmãos? Posso pedir essa permissão? Tá certo? Então, veja o que diz a palavra no versículo 2. Vamos ler juntos? Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. Fortalecendo os discípulos. A passagem nos ensina mais uma vez que igrejas precisam ser não apenas plantadas ou estabelecidas. Elas necessitam igualmente ser doutrinadas, edificadas, fortalecidas. Paulo então vai para a região da Macedônia, onde ele plantou a igreja em Filipos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia, e depois vai para a região da Acaia, onde Paulo plantou a igreja em Corinto. Ele está então retornando, seguindo viagem para Jerusalém, passando por essas igrejas e fortalecendo essas igrejas. Mostrando então que igrejas, elas não precisam ser apenas plantadas ou estabelecidas, mas elas precisam ser fortalecidas, consolidadas. O evangelho em nosso coração não precisa apenas ser plantado e estabelecido, mas o evangelho em nosso coração precisa ser também fortalecido e consolidado. Consolidado. Então Paulo é usado por Deus para fortalecer as igrejas. Como Deus fortalece a sua igreja? Eu gostaria, portanto, de apresentar esse tema: como Deus fortalece a sua igreja. Primeira verdade, irmãos: a igreja é fortalecida com muita pregação da palavra de Deus. A igreja é fortalecida com muita pregação da palavra de Deus. Olha o texto, versículo 2, texto que nós já lemos. A parte B diz o seguinte: fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Então ele se despede da cidade de Éfeso, dentro daquele tumulto, vai então para a Macedônia, onde igrejas foram ali plantadas, a começar pela cidade de Filipos. E nessa região, então, diz a palavra que ele atravessa as terras, aquelas localidades, fortalecendo os discípulos. De que modo? Com muitas exortações. A palavra aqui no grego, exortações, literalmente é palavra. É uma palavra bem genérica e bem geral. Eu, traduzindo o texto no grego, essa palavra, essa expressão, muitas exortações, eu estava pensando na primeira leitura que era uma confrontação, ou um encorajamento, tendo em vista que a palavra exortação pode significar um encorajamento ou um confronto,
ou uma repreensão. Entretanto, essa palavra no grego literalmente é palavra, muita palavra, ou seja, palavra oriunda da verdade de Deus. O que então, irmãos, Lucas aqui está registrando é que Paulo fortalecia as igrejas através da palavra de Deus, com muita pregação da palavra do Senhor, muitas exortações, é o que diz a palavra de Deus. Lucas então utiliza essa palavra genérica, muita palavra. A passagem seguinte, irmãos, de Atos, que consideraremos nos próximos cultos, exemplifica as palavras de Lucas aqui. Por exemplo, em Atos 20, versículo 7, diz que de passagem por Troade, Paulo prolongou sua pregação até a meia-noite, e depois de partir o pão, não é? Ainda lhes falou largamente até o romper da alva, no versículo 11 de Atos 20. Então você percebe que em Atos 20, no versículo 7, no versículo 11, diz que o apóstolo Paulo pregava até a meia-noite, e diz também que ele pregava até o romper da alva, até o romper do dia. Isso mostra, portanto, como o apóstolo Paulo utilizava com veemência a pregação do evangelho quando ele esteve fortalecendo as igrejas na Macedônia, com muita pregação, com muita palavra, com muito encorajamento. O autor chamado Paulo Anglada, um servo de Deus e um exegeta do Novo Testamento, ele afirma com clareza que a gama de significados expressos no verbo pregar significa pedir, rogar, exortar, encorajar, confortar e etc. Essa gama de significados, empregados no verbo pregar, descreve um ministério vital no estabelecimento de discípulos cristãos. E a maneira principal de exercê-lo é usar literalmente muita palavra, conforme diz o texto aqui em Atos 22. Muita palavra. Não há nada como a palavra de Deus para encorajar e fortalecer o povo de Deus. Muita pregação da palavra. Até porque, irmãos, em outra ocasião, o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, isto é, fortalecido pela palavra de Deus. Nós percebemos então, irmãos, que é através da palavra de Deus que os crentes são aperfeiçoados, que os santos são aperfeiçoados, em Efésios capítulo 4, versículo 12. Então, os santos não podem fazer o seu trabalho, o seu serviço cristão, se não ouvirem a pregação do evangelho, a pregação da palavra. A igreja é edificada em Efésios capítulo 4, irmãos, através do ministério dos pastores e mestres que edificam a palavra de Deus. Quando a palavra do Senhor não é pregada, as consequências são terríveis. Imaturidade, um conhecimento inapropriado da obra da pessoa e do ensino de Cristo, falta de entendimento bíblico, pessoas que são levadas de um lado para outro por todo o vento de doutrina. Mas quando há muita pregação da palavra, e quando digo palavra, eu falo da genuína pregação do evangelho, as pessoas são então fortalecidas, consolidadas, arraigadas no solo da palavra de Deus. Não são levadas por falsas doutrinas e doutrinas de homens. Por quê? Porque foram fortalecidas pelo Senhor através da muita palavra, das muitas exortações, como diz aqui Lucas em Atos 20. Há um autor chamado John MacArthur. Ele faz um questionamento: por que nos nossos dias a pregação tem sido minimizada? Ele apresenta então 3 respostas. Primeira, por causa do ataque contra a autoridade das Escrituras. Nós percebemos nos nossos dias, até pastores que se dizem evangélicos, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, precisa ser mudada, para satisfazer os interesses da cultura.
Isso é um ataque à autoridade das Escrituras Sagradas. Isso acaba minando também a pregação do Evangelho no meio daquele povo. Uma segunda contribuição que minimiza a pregação, o John MacArthur afirma que é por causa das práticas fundamentalistas de certos pregadores reformados e ortodoxos, né, fundamentalistas, que pregam, mas pregam sem amor. Não tem paixão, não tem misericórdia, são legalistas, mas que não pregam com o fervor do Espírito Santo. Não pregam com amor, compaixão e misericórdia. Não vivem com amor, compaixão e misericórdia, mas são muito legalistas para com os seus irmãos. Uma terceira contribuição do declínio da pregação é também apresentada por MacArthur, a substituição do ministério evangélico por um ministério orientado pelo mercado. Pelo mercado. Onde membro de igreja não é mais membro, é cliente. Onde os púlpitos estão sendo trocados por balcões. Onde se faz de tudo para encher a igreja. E se faz de tudo a partir de um viés pragmático. O objetivo é mercadológico. E isso tem acabado com muitas pregações em muitas igrejas. Se nós queremos, irmãos, termos uma igreja fortalecida, consolidada, nós precisamos ansiar por muita palavra, por muita pregação. Nós precisamos, irmãos, ansiar por pregações genuínas da palavra de Deus e recebê-las de bom grado. Nós não podemos ficar inquietos quando o pregador se delonga um pouco mais na ministração. Imagine se Paulo estivesse no nosso meio e ele passasse do horário do culto e fosse até a meia-noite. Quantos aqui não iriam embora? Quantos aqui não sairiam? Então nós precisamos, irmãos, ter o nosso coração atento, ávido, com sede da palavra de Deus, porque é a muita palavra, as muitas exortações que de fato fortalecem a nossa vida. Amém? E é isso que a gente tem feito aqui na IPBU. A gente tem pregado a palavra na terça-feira, a gente tem pregado a palavra na quinta-feira, a gente tem pregado a palavra no domingo de manhã, a gente tem pregado a palavra na IBD, a gente tem pregado a palavra no domingo à noite. E, irmãos, se encher cada vez mais esse templo aqui, não tiver lugar maior, a gente prega a palavra no domingo à tarde também. E a gente vai pregando a palavra. Amém, irmãos? Segunda verdade: a igreja é fortalecida com um claro entendimento da direção de Deus. A igreja, ela é fortalecida com um claro entendimento da direção de Deus. Porque perceba o que diz o texto no versículo 3, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Meus irmãos, nós estamos aqui diante do relato de Lucas, onde ele mostra o propósito de Paulo em ser conduzido pelo Espírito Santo no planejamento que ele estabeleceu, esse planejamento que foi direcionado pelo Espírito Santo e que agora ele está executando de acordo com a vontade do Senhor. Paulo, portanto, tem em mente ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Paulo tem em mente também pegar uma coleta das igrejas ali da Macedônia e da Acaia para entregar para os crentes na cidade de Jerusalém, porque os crentes em Jerusalém estão passando por dificuldades. A gente vai perceber esse relato quando Paulo escreve a sua carta para os crentes na cidade de Corinto, onde ele passa pela região da Macedônia e Acaia para levar a coleta para os crentes em Jerusalém. E a gente percebe então que Paulo tem em mente não apenas esse trabalho solidário, indo em direção a Jerusalém, mas também um trabalho de consolidação, de fortalecimento, fortalecendo os discípulos da Macedônia e da Acaia. Ou seja, passando pela igreja de Filipos e fortalecendo os crentes, passando pela igreja de Tessalônica, que foi plantada em um momento de drama do apóstolo Paulo, e fortalecendo os crentes, passando pela igreja de Bereia,
dos crentes bereanos que receberam a palavra com avidez, examinando as Escrituras, Paulo tem em mente passar por ali e fortalecer aqueles irmãos. Pela igreja difícil do ponto de vista das dificuldades que existiam, a igreja de Corinto, que quando Paulo esteve na Macedônia, de acordo com os estudiosos, ele ali da Macedônia já escreve uma carta para Corinto, antes de chegar na Caia, antes de chegar na cidade de Corinto. Diz também alguns estudiosos que ele manda primeiramente Tito para ver como está a igreja de Corinto, para então Tito relatar para Paulo o que a igreja de Corinto está realizando, está fazendo, diante das objeções que Corinto tinha em relação ao apostolado de Paulo. Alguns comentaristas vão afirmar que Paulo encontra Tito na Macedônia, quando ele está indo para a Caia, e pergunta para Tito: foi resolvido o problema? Eles estão aprovando o meu apostolado? Eles reconhecem o meu apostolado? Porque alguns falsos mestres se levantaram contra Paulo em Corinto. E aí Tito diz para Paulo: o problema foi resolvido, eles receberam a carta, eles reconhecem o seu apostolado. E diz a palavra então que Paulo passa ali, irmãos, 3 meses na Grécia, na Caia, em Corinto, resolvendo os problemas da igreja e fortalecendo aquela igreja ali na cidade de Corinto. Note que um problema então acontece, versículo 3. Onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que Paulo, no porto próximo de Corinto, planeja embarcar para a Síria. E da Síria, então, navegar para a cidade de Jerusalém. Entretanto, ele toma consciência de que estão tramando contra a sua vida e ele não embarca. E ele então vai retornando novamente pela Macedônia, por Troade, depois passa perto da cidade de Éfeso, mas chega em Mileto. É justamente em Mileto, mais à frente, que a gente vai ver que Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso. E de Mileto, então, vai para Tiro e depois para a cidade de Cesareia e chega em Jerusalém. Tramam contra a vida de Paulo, mas Paulo permanece firme na direção que Deus tinha dado para ele de ir para a cidade de Jerusalém. Os irmãos estão entendendo aqui o que está acontecendo? Paulo planeja ir para a cidade de Jerusalém, e ele então, do porto próximo da cidade de Corinto, na Grécia, que vai para a Síria, tramam contra a vida dele, ele não embarca. Ele poderia pensar: eu não vou para esse negócio não, eu vou desistir de retornar para Jerusalém, eu vou desistir de ir para esse percurso que foi planejado anteriormente. Paulo poderia pensar dessa forma, mas Paulo não para. Paulo persiste. Paulo então retorna novamente pela Macedônia, indo pela região de Éfeso, até chegar no porto próximo de Mileto, de Pátara, que era uma cidade próxima de Mileto, e partir então para a cidade de Cesareia e chegar em Jerusalém. Ele não desiste. Uma igreja fortalecida com um claro entendimento da direção de Deus, irmãos. Um andar firme e persistente na direção do Senhor. Uma vontade firme e persistente na direção do Senhor. Uma direção firme e persistente sendo conduzida por Deus. Uma direção que vence os obstáculos, uma direção e um andar que não se intimida diante das dificuldades e das objeções, que vence as objeções, que age com poder de acordo com a vontade do Espírito Santo, que não perde o foco e que tem prudência. Porque ele poderia talvez dizer: não, eu vou embarcar de qualquer jeito. Mas ele não. Ele sabe que estão tramando contra a sua vida. Ele então muda a rota, tem prudência, vai para outro lugar, mas com o mesmo foco de chegar em Jerusalém. Deus tem também um foco para a nossa vida, irmãos. Deus tem um foco para a nossa igreja.
Deus tem um direcionamento para a nossa igreja. A gente tem que também agir como o apóstolo Paulo, de ter essa persistência da vontade de Deus, de não sermos intimidados pelas dificuldades, pelas objeções, pelas contrariedades, pelas adversidades, pelos tramas que o mundo se levanta, pela nossa incredulidade. Precisamos persistir na vontade do Senhor e persistir também com prudência, com sabedoria, com inteligência. A igreja é fortalecida com um claro entendimento da direção do Senhor. Terceira e última verdade, meus irmãos. A igreja é fortalecida com líderes, servidores da obra de Deus. A igreja é fortalecida com líderes e servidores da obra de Deus. Perceba o que diz o texto, versículo 4. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Eles estão, irmãos, então retornando. De Corinto, eles não viajam pelo mar para Jerusalém. Paulo tem prudência, com sabedoria, ele volta, mas com o mesmo foco, direcionado por Deus. Aí ele passa retornando pela igreja de Bereia, Tessalônica, Filipos, na Macedônia, e chega então no porto de Troade, para navegar para Mileto, e de Mileto então navegar para a cidade de Cesareia, e chegar na cidade de Jerusalém. Ele está retornando. Mas diz a palavra, irmãos, que nesse retorno, nesse trabalho de fortalecimento, tem alguns irmãos juntamente com ele. Irmãos foram descritos por Lucas aqui no versículo 4. Sópatro de Bereia. Bereia foi uma igreja plantada por Paulo. Aristarco e Secundo de Tessalônica. Em Tessalônica, Paulo plantou a igreja. Gaio de Derbe. Derbe foi por onde Paulo, passou. E Timóteo, como Tíquico e Trófimo, da Ásia, onde Paulo também passou tempo na Ásia, em Éfeso e naquela região da Ásia Menor. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos em 5 dias e fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana, na cidade de Troade. Irmãos, nós percebemos que esses homens eram líderes ali nessas igrejas. Líderes nas igrejas por onde o apóstolo Paulo passou. Ou seja, líder na igreja em Derbe, na Ásia, em Tessalônica, em Bereia. Eram trabalhadores, servidores da obra do Senhor. Note que uma ameaça é apresentada no versículo 3, e uma companhia, uma ameaça é apresentada no versículo 3, e uma companhia é apresentada no versículo 4. Uma insegurança é descrita por Lucas no versículo 3, porque tramam contra a vida de Paulo, mas uma segurança a partir da comunhão dos seus irmãos é apresentada no versículo 4, quando líderes daquela igreja acompanham o apóstolo Paulo no seu percurso de retorno e de ida até Jerusalém. O apóstolo Paulo não está sozinho. Este plantador de igrejas não está sozinho, ele está sendo acompanhado por líderes, por homens que foram vocacionados por Deus no trabalho, no serviço da obra do Senhor. Eles poderiam muito bem estar em casa, eles poderiam muito bem fazer uma outra coisa, eles poderiam muito bem dizer para Paulo: Paulo, eu não vou poder ir com você porque eu tenho muita coisa para fazer. Eles poderiam muito bem dizer para Paulo: Paulo, eu não vou poder acompanhar você, eu não vou poder ser o teu segurança diante da afronta que aconteceu no porto próximo de Corinto, porque eu tenho muito trabalho para fazer, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho muito serviço para fazer na sociedade, eu tenho planejamento já estabelecido com a minha família, eu tenho uma viagem para fazer.
Eles poderiam falar isso, eles poderiam dar essas explicativas que não são justificativas, porque não existem justificativas contrárias para o serviço na obra do Senhor. Se Deus nos chama para servir, nós não podemos apresentar justificativas. Precisamos dizer, eis-nos aqui, Senhor. Líderes que estão com Paulo, companheiros que estão com Paulo, homens que estão dando essa segurança para Paulo, acompanhando Paulo, diante de uma ameaça que ele recebeu na Caia. Eles falaram: não, Paulo, vamos acompanhar você, você não vai estar sozinho. Não, Paulo, a gente vai estar junto. Não, Paulo, a coleta que estamos aqui promovendo para a igreja de Jerusalém vai estar com a nossa equipe, e a gente vai estar junto com você, até você chegar em Jerusalém a salvo, seguro, e então entregar essa coleta para os necessitados daquela cidade. Então, irmãos, nós percebemos que esses homens são, de fato, líderes, servidores, que pensam primeiramente no reino de Deus, que pensam em acompanhar este plantador que está, de fato, plantando essas igrejas e levando uma coleta para Jerusalém, que quer trazer segurança para esse obreiro. Então se junta ao seu redor, que dizem eles para Paulo: Paulo, você não está sozinho, estamos do seu lado. E o companheirismo apresentado por esses líderes não é da boca para fora, é um companheirismo que reflete em ação, que reflete em prática. Não adianta, meu querido irmão, você falar que vai estar perto, que vai ajudar, que vai trabalhar, dar aqueles tapinhas nas costas, e na hora você não está presente. Não adianta. Eles estão presentes, eles estão com Paulo. Tanto é que tem uns que vão logo e esperam Paulo em Trode até Paulo chegar. Meus irmãos, há um autor chamado Simon Kistemaker, que esclarece que esses homens, delegados de várias igrejas, líderes de várias igrejas, acompanharam Paulo como guarda-costas. Eles também protegiam as ofertas que levavam para a igreja de Jerusalém, diz Simon Kistemaker, que é um holandês exegeta do Novo Testamento. Isso aponta para as características destes líderes, desta liderança. Eles eram colaboradores, estavam colaborando com o trabalho missionário, e colaborando não da boca para fora, mas na prática, na ação. Isso aponta também para uma renúncia, porque eles deixaram outras coisas para servir no reino de Deus ali, dedicaram tempo nessa colaboração. Eram de fato trabalhadores, eles estavam realmente colocando a mão na massa, estavam de fato servindo, trabalhando, investindo tempo, gastando tempo, colocando do seu esforço, da sua capacidade, de suas habilidades, de suas aptidões, dos seus dons e talentos, na obra que Deus tinha chamado um trabalho de plantação de igrejas. Eles eram homens disponíveis, porque estavam junto com Paulo, e então acompanharam Paulo durante todo esse percurso. Eram homens responsáveis, porque eles estavam ali, irmãos, com essa responsabilidade da coleta, de levarem o dinheiro, de ajudarem Paulo com essa informação, com essa coleta, até chegar na cidade de Jerusalém. Então, para mexer com o dinheiro, tem que ser alguém o quê? Responsável. Eram líderes responsáveis. Não, Paulo, pode contar conosco, a gente vai dar conta, a gente vai dar relatório, a gente vai chegar lá e vai mostrar, de fato, às claras a realidade. A gente vai chegar com o valor certo, com a quantia certa. A gente vai ser honesto, responsável. Conta com a gente, o apóstolo Paulo. É isso, irmãos, que eles também aqui estavam indiretamente falando. Eram homens constantes, ou seja, que estavam ali presentes, assíduos, não estavam faltando, mas estavam ali presentes na caminhada, na jornada desse trabalho de fortalecimento de igreja. Eram homens persistentes na direção do Senhor, porque eles poderiam dizer para Paulo: Paulo, as coisas não estão boas, Paulo, estão tramando contra a sua vida no porto da Caia. Esquece esse negócio de retornar para Jerusalém, esquece esse negócio, porque você vai perder a sua vida. Eles não lutam contra o plano de Deus, pelo contrário, eles persistem, perseveram naquilo que Deus tinha colocado no coração do apóstolo Paulo, colaborando então, irmãos, com essa persistência, essa perseverança de se manter firme diante das objeções. Líderes vigorosos, fortes,
colaboradores, trabalhadores, disponíveis, responsáveis, constantes, assíduos e persistentes. Se nós queremos uma igreja fortalecida aqui no bairro universitário, uma igreja consolidada aqui no bairro universitário, nós precisamos de uma liderança assim. Nós precisamos de uma liderança assim. Amém? Não é possível, né? Nós precisamos de uma liderança assim. Como, irmãos, Deus fortalece a sua igreja? Primeiramente, a igreja é fortalecida com muita pregação da palavra de Deus. Segundo, a igreja é fortalecida com claro entendimento da direção de Deus. E a terceira verdade, a igreja é fortalecida com líderes, servidores da obra de Deus. É assim, irmãos, que a igreja é fortalecida, consolidada. Nós estamos caminhando como IPBU para a consolidação da igreja, que é o terceiro ano, onde a igreja vai eleger a sua liderança, onde esse campo missionário será organizado em igreja, não será mais igreja em plantação, mas igreja plantada, consolidada, organizada. E se estamos então caminhando para isso, nós precisamos considerar que essa pregação, na sequência de Atos, ela caiu, irmãos, em tempo oportuno para nós, para o povo de Deus. Considerando ainda que semana passada nós tivemos a reunião das lideranças, onde nós podemos tratar sobre a consolidação que vai existir nessa igreja no próximo ano. É por esta razão que toda igreja, não somente a liderança, toda igreja precisa atentar para essas verdades que fortalecem a nossa vida. Que fortalece a nossa vida. Muita pregação da palavra de Deus, um claro entendimento da direção de Deus, como também, irmãos, líderes, servidores da obra de Deus. Vamos colocar de pé e vamos orar.